A gente sabe que diversos esportes inspiram ótimos filmes, né? A gente tem o exemplo do boxe com Toro Indomável, Rock. Até hoje a gente tem a franquia do Creed que mantém o legado do Rock vivo. De basquete a gente tem o filme do Coach Carter, até o próprio Space Jam. Mas tem um esporte em específico que tem um charme especial. Eu tô falando do wrestling, da WWE. Eu tava revendo o Garra de Ferro recentemente, que eu acho que é um filme até meio subestimado pelas pessoas, porque é realmente um ótimo filme que nem tantas pessoas assim viram. E eu acho que uma coisa que faz o wrestling ser tão atrativo pro cinema é que ele força o diretor a dramatizar muito bem os seus personagens, porque ele não vai poder usar o cenário da luta como dramatização, porque a luta do wrestling, ela é coreografada, ela é roteirizada, então ela não é a vida real. A vida real tá fora, no âmbito dos personagens, na relação com os pais, na relação com os filhos, nessa interação familiar, como o personagem se enxerga no mundo. Então um protagonista de um filme de wrestling, ele normalmente tem que ter essa base dramática muito bem cimentada no filme para o filme funcionar. Então não basta ter boas cenas de luta, boas cenas de corrida, como no filme de Fórmula 1, ou boas cenas de jogos. Não, o filme tem que se sustentar dentro desse lado emocional dos personagens. Por exemplo, no próprio Garra de Ferro, o protagonista interpretado pelo Zac Efron, ele vive uma espécie de crise de identidade, ao mesmo tempo em que ele sofre por não ser o preferido do pai dele, e ele não sabe necessariamente se ele quer seguir lutando, ou se ele faz aquilo, se é o sonho dele, ou se é o sonho da família dele, se ele está vivendo tudo aquilo no automático, ou se ele quer estar ali, o que representa aquela luta para ele. E todas as cenas dentro da luta, elas não têm tanta relevância à luta, mas claro que é muito interessante e é essencial que as cenas estejam ali, mas ela não tem um apelo dramático muito grande. A luta ali nesse filme, ela basicamente serve para descobrir se o cara ganhou ou não. O mesmo pode ser dito pelo O Lutador, que foi um outro filme de wrestling que ganhou muita visibilidade, dirigido pelo Aronofsky, e ali o personagem principal, Randy, interpretado pelo Mickey Rourke, ele tá ali numa crise existencial mesmo. Ele tá ficando mais velho, a única coisa que tá dando prazer para ele é participar dessa luta, ele já não enxerga realidades, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que está tentando se redimir dos seus erros, ele quer se reconectar com a sua família, ele quer ter uma vida próspera, uma vida melhor para ele mesmo, mas ele não consegue abandonar ali o wrestling, que foi o que trouxe a ele tudo da personalidade dele, dos dias de glória dele, como ele lembra com uma enorme nostalgia de tudo que ele viveu. Então são personagens muito ricos emocionalmente e tudo não se resolve apenas no ringue. O ringue ele serve de apoio para que o personagem se desenvolva, mas ele não é o principal, ele não serve como resolução do roteiro. Nesses filmes, pouco importa quem vai ganhar uma luta ou não. E é isso que eu acho muito legal. Enquanto você tem dentro dos filmes normais de esporte, da maioria dos filmes de esporte, aquele personagem que tem um problema pessoal que vai ser resolvido através do esporte, que vai ser resolvido na luta, na quadra, na corrida. Dentro do filme de wrestling isso não acontece, é como se o papel se invertesse até. Ele vai lidar na vida pessoal com os problemas que o esporte está trazendo para ele. E eu acho que essa inversão é o que traz um diferencial pro filme de wrestling que torna eles especiais. O ator ele enxerga um desafio, um potencial em interpretar um cara que é um lutador de wrestling, porque ele tá tendo que de certa forma interpretar um esportista, mas ao mesmo tempo ele tá interpretando um ator também, porque o papel de um bom lutador de wrestling também existe um pouco de atuação, ele tem que ter uma performance, uma presença de palco. É quase como se fosse um teatro, não necessariamente um cinema, mas um teatro. E aí eu acho que isso é muito atrativo para os atores, e os atores sempre se dedicam e se saem bem em filmes como esse, pela complexidade dessa atuação. E não é à toa que a atuação do Mickey Rourke em O Lutador ela é lembrada como uma das melhores do século. E sem dúvida é mesmo uma das melhores atuações, e aí você pensa, quantos filmes de esporte dos últimos 20 anos pode-se dizer que teve uma das melhores atuações do século? Não é toda hora que isso surge, até porque diversos filmes de outros esportes, como eles são adaptados com bastante frequência, eles caíram em alguns chavões e alguns clichês. Então você cansa de ver um filme, por exemplo, Southpaw, do Jake Gyllenhaal, você fala, nossa, essa história aí de novo, sendo contada, já vi 1000 vezes. Isso com certeza não vai acontecer num filme de wrestling. Uma das coisas que fazem o wrestling ser tão cinematográfico também é a performance, é o quão performático ele é, o quão caricato ele pode ser, e eu acho que isso conversa muito até com um cinema mais maneirista. Eu tava assistindo Ed Wood recentemente, e eu percebi que tem um dos atores que ele trabalha que ele vai no wrestling e fala: ele é um monstro.
Pode imaginar o impacto que ele causaria num filme? E aí ele traz pra si esse ator e ele já vira parte importante da obra do Ed Wood. Coisa importante é que os atores de wrestling, eles passam por treinamentos de atuação. Pra extrair a melhor emoção da plateia, pra ser uma atuação mais genuína, eles passam por um treinamento de ator mesmo. É por isso que os atores, quando migram da WWE pro cinema, eles se dão tão bem. É o casamento perfeito, é como se você tivesse o físico de um dublê, mas a qualidade de um ator. Então basta você nivelar ali, encontrar o tom certo pra ele, e ele vai saber trabalhar. É por isso que a gente tem tantos atores que migram do WWE pro cinema e atingem um sucesso muito rápido, assim. Você pode perceber também que dentro do wrestling você não tem inimigos, eles não têm o famoso, todo filme de esporte você tem aquele esportista que ele é um inimigo do outro, por exemplo, o Rock tinha o Creed. No próprio Creed, depois o Michael B. Jordan tinha o personagem do Jonathan Majors, com quem ele rivaliza na vida pessoal. E no filme de wrestling não tem isso, porque quando se trata de uma performance ali, eles rivalizam, mas eles não são inimigos na vida real. Até no Garra de Ferro tem uma cena muito legal que os caras saem sangrando, todos detonados, depois eles se abraçam, falam, vamos beber. Isso acontece muito também no Lutador, onde os caras são detonados e depois é tudo combinado ali, como eles vão atuar, como um vai deixar o outro parecendo um herói ou um vilão, como que vai ser como essa história vai ser contada ali no ringue. Mas eu acho que isso também é um motivo pelo qual não se fazem tantos filmes a respeito disso, porque eu acho que o wrestling ele não é tão levado a sério na hora de fazer uma dramatização, por conta das pessoas realmente terem essa visão de que é realmente tudo combinado, que é tudo uma farsa, que é muito caricato. Eu acho que as pessoas acham isso um pouco ridículo, e até isso é um pouco abordado no Lutador. Ele sofre uma espécie de bullying por ser um cara que veste colã, esse tipo de coisa. E na época da campanha de Oscar do Mickey Rourke, onde ele tinha ganhado o Globo de Ouro, ele era um dos favoritos pro Oscar, muita gente comentou que ele ter se aproximado da WWE na época fez com que a academia retrocedesse e não desse tanta moral para ele, porque acharam que não foi o tom ideal, eles não gostariam de associar a imagem deles com a WWE. Foi uma polêmica na época que acabou fazendo com que, mesmo tendo uma atuação incrível e sendo um dos favoritos, acabou não ganhando o Oscar e ficou apenas com o Globo de Ouro. E isso diz muito sobre como ele pode ser visto pela indústria do cinema, pelos autores de cinema, pelos ditos intelectuais que vão estar vendo e achando que não é necessariamente um esporte sofisticado, por assim dizer. Agora, um outro ponto importante que faz com que o wrestling ele seja especial para o cinema são os atores que eles revelam e levam para o cinema. A gente tem aí o mais famoso deles, que é o The Rock, que começou também na WWE e depois se tornou um dos atores mais bem pagos do mundo. O Dave Bautista, que começou ali no Guardiões da Galáxia, foi ganhando muito prestígio, já trabalhou com o Villeneuve, já foi até vilão do 007 hoje em dia, e ele se tornou um ator muito bom, se descobriu como ator, meio que deixou de lado todo esse lado do lutador, e segue agora uma carreira bem consolidada no cinema. O The Rock está passando agora por um momento muito especial na carreira dele, muitos acreditam que seja um ponto de virada, porque ele está no novo filme do Ben Affleck, Smash Machine, ele interpreta um lutador também, mas não de WWE, aí é um lutador de UFC, mas ele tá buscando atuar de uma forma diferenciada do que tudo que ele tem feito dentro do blockbuster. Ele vai fazer um filme mais underground, mais independente, e tá sendo extremamente elogiado pela atuação dele. O mesmo pode ser dito pelo John Cena, que eu acho que desses três é o cara do momento. Além dele estar sendo elogiado por ser um dos caras mais gente boa do mundo, tratando os repórteres com extrema gentileza, sendo um dos caras mais legais do mundo para se entrevistar. A gente tá passando por um momento em que o Pacificador, a segunda temporada, tá sendo exibida, e tem muita gente elogiando a parte dramática. Ele é um ator que já se provou ter um ótimo tempo pra comédia, mas agora ele também tá mostrando ter um viés pra drama, então são atores extremamente competentes que migraram da WWE pra Hollywood. Tá vendo como é uma junção quase que perfeita? Porque eles se retroalimentam. O esporte ele serve como uma ótima temática para se produzir filmes, ao mesmo tempo que ele produz ótimos astros para os filmes. Você consegue puxar aí de cabeça algum outro esporte que conseguiu levar tantos atores relevantes pro cinema? E esses são os motivos pelo quais eu acho que o wrestling é o mais cinematográfico dos esportes. E pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, não é a primeira vez que eu falo de esporte por aqui. Eu já fiz um vídeo falando sobre o filme favorito do técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Então clica aí que essa indicação tá muito boa. Se você concorda com o que eu falei ou discorda, se você acha que tem algum outro esporte que é mais relevante ou melhor de se acompanhar do que o wrestling,
Deixa seu comentário aí, eu quero muito saber o que você pensa a respeito. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E é isso, tamo junto, nos vemos nos filmes. Falou!